Bom dia a todos. Meu nome é Alberto Chimarrara, eu sou um dos engenheiros de aplicação da OpenCAD. Em nome da OpenCAD, espero que nesse momento aí todos estejam bem e resguardados, né? Qualquer dúvida, né, vocês podem estar utilizando o chat, né? Tem uma opção de levantar as mãos, tá? Este webinar ele será gravado, né? Então, num prazo aí de no máximo até 48 horas, estendendo no máximo uma semana, ele vai estar disponível dentro da plataforma do YouTube, né? Então, se inscrevam para poder acessar os conteúdos, este conteúdo e conteúdos passados também, né? Para dar suporte a esse webinar, eu tenho uma equipe comigo, né, que é o Thales, que é do marketing, né, a Fernanda, que também é engenheira de aplicação conosco. E no final do webinar existe pequenas questões, né, sobre o webinar, né? Se vocês tiverem sugestões, vocês podem enviar para que a gente possa colocar esses temas em webinars futuros, tá? Se inscrevam em nosso portal, né, tanto Facebook, LinkedIn, né, YouTube, para que vocês possam saber do calendário de webinars e eventos da OpenCAD, né, e estejam atualizados sobre o que o MATLAB pode oferecer para vocês. Tá? O foco do nosso webinar de hoje é sobre Arduino para controle motor. Tá? De antemão, também eu já vou pedir desculpas caso ocorra algum ruído externo, né, porque a maioria de vocês deve estar em home office, alguma coisa assim. Né? Infelizmente, a gente não consegue controlar todos os ambientes. Tá? Bom, MATLAB. Para quem está chegando agora ou para quem já conhece, né, MATLAB ele é um software conhecido por ser um software de computação técnica. Né? O que é ser computação técnica? É ser computação numérica, né, com o suporte de visualização, né, e análise de dados. Né? A computação numérica ele vem dos suportes de algoritmo. Então, eu tenho suporte para processamento de sinais, estatística, machine learning, otimização, matemática simbólica. E ele é a base para todos os outros produtos que você for acoplando ao seu MATLAB. Beleza? Novamente, como é um suporte via web, né, então provavelmente pode ocorrer alguns delays, né, alguns problemas de áudio. Né, então, o áudio é baseado muito também na qualidade da sua internet local. Tá? Se alguém tiver algum problema em me ouvir, manda no quadro de questões, né, para a gente tentar ver se de repente alguma coisa aconteceu aqui na minha estrutura para a gente tentar corrigir. Tá? Bom, Simulink. Simulink é outra ferramenta de suporte ao MATLAB, né? O MATLAB ele é bem mais programático, né? E o Simulink ele tem a dedicação à dinâmica, ele vê os sistemas em função do tempo, tá? Então, ele me permite também fazer toda a parte de computação numérica
trabalhando com sinais digitais, analógicos ou híbridos, que sejam os dois eventos, os dois tipos, né, ocorrendo ao mesmo tempo. Eventos discretos, trabalhar com pontos flutuantes, trabalhar com ponto fixo, por exemplo. O que é interessante do Simulink, assim como o MATLAB, é que ambos são uma plataforma aberta. Eu posso adicionar novos algoritmos usando a linguagem básica do MATLAB ou usando os blocos Simulink, né? E isso vai estendendo a capacidade do MATLAB e do Simulink. Esse é um grande diferencial em relação às outras ferramentas, né? Ambas as plataformas, tanto o MATLAB quanto o Simulink, é possível gerar código, né? Então, a ideia é que, além de eu ter a parte de computação numérica, simulação, eu também possa efetivar código para ser, no caso do Simulink, embarcado em hardware, como é o caso de hoje de ser Arduino, né? Ou, no caso de MATLAB, obter uma solução de desktop, gerar um executável e poder compartilhar esse executável com pessoas que não tenham MATLAB, mas querem ver a resultante da sua análise numérica, por exemplo. Tá? Essas capacidades de computação numérica, algumas delas são extensíveis via Toolbox. Então, Alberto, eu quero fazer machine learning. Você vai ter que adquirir, junto ao seu MATLAB, o Toolbox de Statistics Machine Learning. Alberto, eu estou com Deep Learning. Então, você vai ter que adquirir o Toolbox de Deep Learning. Eu quero fazer trabalho com acelerar a o meu processamento usando GPU. Eu tenho uma toolbox denominada Parallel Computing Toolbox. Né? Eu quero fazer computação em nuvem, Parallel Computing Toolbox, cluster, Parallel Server. Né? E com o Simulink também dessa forma. Eu vou conseguir obter block sets, então seja de modelamento físico, seja de controle, simular um motor elétrico, simular uma visão computacional, tudo isso eu vou estendendo a capacidade do meu MATLAB e Simulink. Então, o MATLAB e o Simulink eles são modulares, eu vou adicionando ferramentas de acordo com aquilo que eu vou necessitar. Tá? Grande parte dos modelos que eu construo ou estou construindo para as demos e afins, né? Eu tenho uma página lá, um usuário GitHub, né, que vocês podem estar lá, pode clonar, pode fazer download, tá? Dos projetos, né? E poder aplicar essa funcionalidade dentro do seu MATLAB, né? Então, você pode acompanhar ou posteriormente lá pegar esses arquivos, fazer edição, ou você pode também fazer uma edição nesse meu arquivo, uma melhoria e fazer um commit, né? Ou seja, subir a sua versão do arquivo MATLAB ou do arquivo Simulink para a gente poder aplicar, tá? A ideia disso também é um conceito de trabalho, né? O conceito de trabalho de Model-Based Design é eu desenvolver baseado em um modelo. Então, pode ser eu ter um desenvolvimento baseado em requisitos, ou seja, alguém definiu como o meu sistema, o meu algoritmo, o meu produto tem que ser, né? Seja mercado, seja um concorrente, né? Um produto de um concorrente, né? A partir desse quesito eu vou lá, faço uma pesquisa, eu posso fazer a partir de uma análise de dados, modelar esses dados e desenvolver o algoritmo. Quando eu vou para o desenvolvimento, eu vou me preocupar que ambiente que ele vai ser, quais o componente físico, qual que vai ser o algoritmo, ou seja, qual que vai ser a lógica que eu vou
inserir dentro do meu ambiente. Hoje nós estamos falando de Arduino, meu ambiente é Arduino, né? Quais componentes físicos que eu vou conectar nele? Hoje a gente vai conectar motores, né? E o que que eu vou inserir de código para ele poder trabalhar, né? Então, e eu modelando esse conceito, modelando essa ideia, né? Eu vou partir para a implementação, né? Eu vou para um microcontrolador, né? No caso que a gente está trabalhando com um de baixo custo, que é o Arduino, que por trás é um C++, né? Beleza, o Arduino ele é muito bacana para coisas pequenas, mas eu estou começando a escalar, né? Eu estou aumentando a capacidade, meus algoritmos estão aumentando e o Arduino tem limitações, tanto de processamento quanto de espaço, né? Posso ir para DSPs, né? Ou microcontroladores maiores, STM32, um Freescale, vários outros, BeagleBone, né? Ainda são de baixo custo. Posso escalar, né? Eu tenho soluções mais pesadas, como vídeo ou processamento de sinais em alta intensidade, FPGA ou um ASIC, né? Se a gente pensar num FPGA de baixo custo, um Zinc, por exemplo, né? E aí eu vou validando e evoluindo o meu ambiente de acordo com que as minhas necessidades vão aumentando. O que é interessante desse conceito é que se vocês observarem a seta, eles são setas de dois sentidos. Então, determinado algoritmo não funcionou bem aqui no meu Arduino, volta para a pesquisa. Vamos ver o que tipo de dado entrou, como que está sendo operado para eu poder melhorar isso, né? Por exemplo, o requisito mudou, volta para o desenvolvimento, refaz toda a plataforma e retrabalha isso, né? Então, esse é bem um conceito, né, de Model-Based Design, né? A gente vê isso muito hoje também, são as pessoas se juntando em grupos e efetivando a construção de máscaras, respiradores, né? Tudo isso em universo maker, né? Então, algum usuário de máscara falou assim, meu, louvável a ideia, mas o suporte não está ideal. A pessoa volta lá para a plataforma de CAD, refaz, manda novamente para a impressora e gera um novo produto, né? Você conseguir reagir a essas modificações é crucial em termos de mercado, né? Então, o conceito de Model-Based Design é muito válido nesse sentido. Tá? Nosso foco aqui hoje são motores, né? Então a Wikipédia diz que é qualquer dispositivo que eu consiga transformar energia elétrica em energia mecânica, né? E nós vemos muito isso em várias aplicações dentro da nossa casa, seja um liquidificador, ventilador, secador de cabelo, né? A transformação da energia elétrica em energia mecânica, tá? E dentro dos ambientes de desenvolvimento, é possível visualizar essas aplicações em várias outras colocações. Tá? Então, posso fazer um robozinho autônomo, posso fazer um braço robótico, como está aqui. Né? A ideia também é que se eu conseguir fazer isso no ambiente Arduino, a ideia é eu começar a escalar. Né? Então, o Arduino, por exemplo, eu não consigo controlar muito bem motores grandes ou que necessitem ter um inversor, né? Então aí eu vou ter que subir para um microcontrolador maior, um Texas, um hardware da Renesas, né? Ou mesmo um Freescale, né? Nesse sentido. Então, como que eu consigo alocar essas aplicações, conectar um motor dentro de um modelamento MATLAB e Simulink, por exemplo, né?
A ideia de eu poder conectar o MATLAB ou o Simulink no hardware, né, é simplesmente eu poder aplicar, né, ou aquisitar dados, ou controlar qualquer equipamento, seja de laboratório ou externamente. Vamos pensar numa estação do tempo, por exemplo, né, executar algoritmos em tempo real, ou seja, a partir do momento que eu estou adquirindo o sinal, ele esteja reagindo a, a essa aquisição, né? E para quem é professor, o que? Eu poder ensinar aos alunos, né, como aplicar um algoritmo de controle, por exemplo, num hardware real, né? Que hoje o pessoal da academia chama de ensino baseado em projeto, né? Eu tenho um problema e eu quero idealizar a análise, a parte crítica, né, de análise, né, e poder colocar mão na massa nesse sentido, tá? É bem nesse tipo de aplicação, né? Então, os hardwares de baixo custo, né, eles foram idealizados para isso, né? Então, uma definição de hardware de baixo custo são os Legos Mindstorm, né? Então, que infelizmente para o Brasil o Mindstorm não é tão baixo custo, ele tem um custo alto, mas a ideia é que eu consiga elaborar um projeto com os alunos e eles já consigam ver o resultado dessa análise, né? Você obter de forma rápida e o aluno obter essa visualização. E o MATLAB e o Simulink conseguem suportar esse tipo de programação, né? Então a gente consegue ver alguns hardwares, né? Então um Freescale, Texas, um BeagleBoard, um PandaBoard, um Raspberry Pi, né? O mini hardware, tá? Então, são plataformas de baixo custo onde você pode aplicar seu modelamento nesse sentido. Aí o que vai acontecer? Vai depender muito. Que tipo de hardware eu escolho, então, Alberto, para o meu problema? Vai depender muito do tipo de problema, vai depender muito da disponibilidade do hardware que você tem, por exemplo. Então, o Arduino ele tem um processador baseado num ATmega, não é um EEPROM, 16 MHz, né? Então, se você quer alguma coisa que ultrapasse 16 MHz, Arduino já não é a sua necessidade, né? Então, hoje você já pode trabalhar com o MKR, né? O MKR, Arduino MKR, ele já é um processador ARM, eu não lembro a linha, acho que é M3, por exemplo, né? E se não me engano, acho que é 2 kHz, né? E vai depender também das portas de comunicação, né? Então, o Arduino aqui ele tem 13 portas digitais, né, se não estou enganado aqui, e umas 5 portas analógicas, né? Isso também vai depender da sua necessidade da taxa de aquisição, qual que é a velocidade que os componentes estão vindo, né, os sensores, em qual a velocidade que você vai ter que atuar, né? Então, poxa, posso usar Raspberry Pi então em vez do Arduino? Se você tiver disponibilidade disso, sem problemas. Raspberry Pi, acho que série 4 agora deve estar custando na faixa de entre 400 e 500 reais. Eu estou vendo flutuar nesse valor, né? Então, vai depender muito daquilo que você tem de disponibilidade, né? Qual que é a sua necessidade de sensoriamento, qual que é a sua necessidade de atuação, tá? Então, isso é muito variável de acordo com a sua aplicação.
Se alguém quiser depois mandar um e-mail, lá no início do slide tem o meu e-mail, alberto.chimarrara@opencad.eng.br. Fica à vontade de mandar um e-mail para mim e a gente discutir, tá? No caso do MATLAB Simulink, como que eu consigo gerar então essa comunicação, né? Dentro do MATLAB, eles são o MATLAB Support Package e o Simulink Support Package. Tá? Nas versões atuais, né, a partir da 2018B para frente agora, né, o MATLAB Support Package para Arduino, o Simulink Support Package para Arduino, eu não preciso de ferramenta de código embarcado. Né? Eu posso trabalhar diretamente do MATLAB e do Simulink também. Eu não preciso de ferramentas adicionais. Tá? Então a Metrix aumentou o suporte direto para hardware de baixo custo. Né? Então, inicialmente Arduino. Tá? No caso do suporte, tá? Dentro do seu MATLAB, você vai ter uma aba, né? Onde você vai ter a opção de adicionar um add-on. Deixa eu abrir aqui o meu MATLAB. Então, eu tenho aqui um suporte aqui de add-on. Simplesmente eu clico aqui e Get Hardware Support Package. Ele vai abrir uma página, né, de suporte. Deixa eu botar aqui para o slide enquanto abre. Né? Ele vai abrir uma página de suporte de hardwares que você tem habilitado para sua instalação. Nas versões atuais, é necessário que eu tenha um login de usuário no Metrix Account. Ele é documentado isso, tá? Então, eu preciso ter um Metrix Account e estar online. Né? Antigamente o suporte era offline, hoje eu preciso estar online para fazer download do pacote. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui no meu MATLAB. Né? Então eu tenho lá suporte MATLAB, tenho suporte para câmera, né? Vários outros suportes de hardware aqui. Né? Então se eu quero usar um ultrassom, se eu quero usar um pacote da National, né? Então os suportes também variam com o tipo de produto que você está trabalhando, né? Então se eu estou trabalhando com STM, se eu estou trabalhando com ARM Cortex, né? Nesse sentido. Provavelmente eu estou trabalhando aqui num outro webinar que vai ser para STM32 no futuro. Né? Se tudo der certo, vai funcionar direitinho. Estou trabalhando nisso. Então a ideia é que você clique no suporte, né, de operação. Você vai ter uma aba de instalação, tá? E essa aba de instalação, o que vai acontecer? Tá? Ele vai instalar todo o hardware, o pacote de suporte. Então você não precisa reinstalar o IDE. Né? O instalador do MATLAB, do Support Package, já vai puxar o IDE suportado por isso. Porque todo o processo de comunicação, o processo de embarque, ele é todo feito em batch. Você não vê nada. Né? Mas Alberto, a gente está falando Uno, mas eu tenho Mega. Né? Eu também tenho um MKR aqui, eu trabalho com MKR também. Né? Então, a ideia é que todo o pacote de software para o Arduino, ele vai baixar todos os hardwares suportados também. Tá? Então, você não precisa definir, eu quero um pacote para Uno, quero um pacote para o Mega. Né? A MKR 1000, MKR 1010, por exemplo. Né? Se alguém tem um Arduino mais antigo, como eu tenho lá, um do Emile 9,
por exemplo, o suporte vai estar tudo junto, tá? Não existe pacote separado. Todo o processo de instalação, se vocês olharem ali, tá? Ele vai baixar os pacotes suporte, que são as funções MATLAB Simulink, ele vai puxar os terceiros, então seja os IDEs do Arduino, algumas bibliotecas também, né? Ele vai se encarregar de instalar esse suporte, tá? Então, tanto para o Simulink quanto para o MATLAB, ele vai perguntar se eu quero testar o suporte, eu vou falar que sim, né, para saber se tudo está correndo direitinho, né? Se você vai fazer um download USB ou Bluetooth ou Wi-Fi, tá? No caso que a gente vai fazer tudo via USB, então se o Deus do demo ajudar, vai dar tudo certo, tá? E ele vai poder me olhar alguns pacotes que eu já posso pré-instalar dentro do meu Arduino. Então, se eu vou trabalhar com servos, ele já vai fazer o download da biblioteca de servos dentro do Arduino, né? Se eu vou trabalhar com protocolo I2C, ele já vai baixar o protocolo lá também, tá? E posso escolher a placa, né? Estou trabalhando com o Uno, estou trabalhando com o MKR, o Mega, né? Não tem problema. Ele vai poder trabalhar nesse sentido de poder entregar, né? E atualizar o seu hardware para você. Se tudo der certo, quando você programar lá, ele vai aparecer um verdinho lá, sucesso, né? Clique no próximo para prosseguir, né? Então, você vai poder verificar qual que é a conexão, né? Se está conectado certinho, qual porta USB que ele pegou, né? Então, tem que tomar cuidado com o tipo de conexões que você tem, né? Principalmente hoje em dia que os hardwares estão diminuindo e as portas também, né? Então, é um problema que eu tenho constantemente aqui essa, a gente fala, né, pulação de porta, né? Mas é porque o USB ele vai trocando de acordo com que as conexões vão entrando, tá? Então, ao testar, você pode ver que vai estar tudo certo e quando você abaixa ali o gerenciador de add-ons, vai estar lá a bandeirinha verde escrito installed, né? Ou instalado, tá? Quando a gente conecta o Arduino também, dentro do Command Window, ele já vai olhar ali e já vai falar assim, ó, seu Arduino, eu detectei uma porta, um Arduino, né? Então vamos ver uma aqui. Vou abrir aqui meu MATLAB. Tá aqui para vocês verem, né? Tá vazio. Vamos conectar aqui meu Arduino. Olha lá, né? E ele fala ali que o suporte package já está garantido, né? Já está instalado, né? E eu tô pronto para usar tanto o MATLAB Support Package quanto o Simulink Support Package, tá? Mas como que eu tenho certeza se a porta está certa? Eu venho aqui, igual. Demora um pouquinho para ele poder visualizar o hardware. Hoje está rápido. E eu posso ver ali que eu já tenho, ele está na porta 13, é uma board Arduino, né? Quais são os pinos disponíveis? Então lá, pinos digitais, pinos PWMs, pinos analógicos, o barramento IC2, I2C, desculpa, e as bibliotecas que ele já está pré-alocadas, que são o servo e um ultrassônico. Tá? Novamente, se alguém perdeu alguma coisa, fica à vontade aí de estar adicionando o meu GitHub. Deixa eu só fazer uma alteração aqui rapidinho.
Então, se alguém perdeu, pode estar lá no GitHub, pode clonar, fica à vontade, tá? Ou mandar um e-mail aqui para mim também, a gente tenta ajudar vocês da melhor forma possível, tá? Legal. Dentro do meu MATLAB, voltamos lá para o MATLAB. Então, eu mostrei para vocês que meu Arduino está conectado, né? O que acontece dentro do meu projeto também é... Só um minutinho, deixa eu vir aqui. Vou abrir o projeto. A ideia do projeto em MATLAB também, ele é ser um facilitador, né? Então, se alguém já é usuário MATLAB, a gente sempre tem um problema de mandar um arquivo para um usuário, compartilhar informações. O projeto, ele faz com que todos os arquivos referentes a um desenvolvimento fiquem todos em um lugar. Quando ele está inicializando, como vocês estão vendo na tela, né, ele já vai startar a página, ele já vai adicionar o caminho onde esse projeto está lá no PES do MATLAB, né? Então eu não tenho problema de execução, tipo, onde é que está o arquivo? Eu tenho que adicionar no PES para ele ficar automático, né? E o projeto ele faz isso, tá? Uma outra coisa interessante é trabalhar de modo organizado. Eu coloco todos os arquivos dedicados a isso, né? Se eu estou efetivando um desenvolvimento que é um desenvolvimento em grupo, por exemplo, e as pessoas estão remotas, como nós estamos agora, né? Eu posso adicionar o suporte para Git, por exemplo, ou SVN, se for um servidor interno, né? E todas as pessoas terem acesso ao mesmo arquivo. Então, eu não tenho problema, por exemplo, eu estou com a versão 1, o Alberto está com a versão 2, o professor Lotufo está com a versão 0 ainda, por exemplo, né? E quando a gente faz uma reunião de checagem, né, tá todo mundo com versões diferentes, trabalhando com versões diferentes, tá? A ideia também é que não existe, em caso de um desastre, né, você possa ir lá no GitHub e fazer a clonagem novamente das suas aplicações, tá? Então, quando você... Ele está inicializando aqui, ainda vai demorar um pouco. Quando eu vejo aqui no meu MATLAB que ele está verdinho aqui, tá vendo? Ó, não modificado, por exemplo, né? E aqui, ó, vocês vão ver que tem uma abinha escrito Git, bem aqui, ó. Então, o que aconteceu? Minhas pastas, né? Este projeto eu incluí lá no Git, tá? Então, toda vez que eu faço uma modificação e dou um commit, ele sobe lá e todo mundo vai estar provavelmente na mesma versão se a pessoa der o pull corretamente, tá? Enquanto ele está pensando aqui, eu vou voltar. Então, a ideia é que eu consiga verificar isso, se o meu Arduino tá. Então, quando eu instalo o suporte package do Arduino, ele vai me alocar uma função, que no caso essa é Arduino. Opa, tá? Ele vai poder criar um objeto, então, eu não quero ser indefinido, eu quero que ele vá na porta com 9 e já determine que meu hardware é o Uno, por exemplo, tá? Então eu consiga ter a opção de desenvolver essa placa, tá? Bom, meu projeto subiu aqui, tá? Então vocês podem ver, ó, aqui ele está verdinho, ó, não modificado. Eu tenho uma pastinha aqui que está em azul, né, ó, modificado, 2 arquivos modificados.
né, porque eu fiz uma atualização agora de manhã, então eu subi essa modificação, né? Então eu consigo saber quem foi mudado, quem não foi, dentro do meu projeto, né? Então a ideia também é que se eu estou trabalhando em grupo, eu vou assim, eu vou usar o professor Lotufo como referência, que eu acho que ele está aí, né? Ele sempre está presente nas minhas apresentações. Ele está lá no sul, tá? Então, Londrina, se não me engano, tá? E ele vai conseguir ver que o Alberto fez uma alteração no arquivo. Ele vai poder checar e falar assim, o que, que o Alberto fez aqui de diferente, né? E eu vou poder ver isso dentro do projeto. Então, o projeto tem essa finalidade também. Então, eu posso fazer várias checagens aqui, tá vendo? Ó, commit, ou seja, subir os arquivos, fazer checagens, ó, né? O que, que foi atualizado, o que, que não foi, né? Customizar tarefas, posso fazer várias coisas, tá? Legal. MATLAB. Bom, lá dentro dessa minha posição Git, vocês vão ter esse LiveScript. O LiveScript ele é uma nova forma de edição dentro do Simulink, ele é muito mais interativo. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho um título, eu tenho textos, né, eu posso colocar imagens, né? Onde está um... Opa, vocês não estão vendo nada, né? Desculpa. Né? Deixa eu abrir um pouquinho mais para cá. Então, vocês vão ver aqui, voltando, sobe. Ó, título, né, textos, posso colocar imagens, o que estão em cinza são códigos MATLAB, né, explicitamente, né, e eu consigo ver gráficos, né. Então, o que acontece aqui, nesse caso não, né, que só vai mexer, tá? Então, eu consigo conectar e as respostas de execução para este caso aqui estão saindo aqui lateralmente. No que isso me ajuda no final? É que eu consiga obter a funcionalidade, né, e já ver a execução da aplicação, tá? Então, no caso aqui, eu vou fazer quase um exemplo parecido com o da imagem, que é fazer um servo funcionar, tá? Usando funções do MATLAB Support Package para Arduino. Como que eu vou fazer isso? Deixa eu puxar aqui. Espero que minha máquina suporte a quantidade de janelas que a gente está abrindo. Legal. Eu sei que a resolução não está das melhores, né? Mas aqui eu tenho um sensorzinho ultrassom com uma cabecinha. Opa, cadê? Aqui, né? Um sensor de ultrassom. Desculpa a coordenação motora, né? E aqui embaixo um servomotor, correto? Conectado aqui no meu Arduino. Neste caso aqui eu tenho um shield, que é para facilitar as construções, então eu tenho um shield que a gente chama de multisensor, né? E o meu Arduino está aqui, tá? Então, vocês podem conectar diretamente aqui, não tem problema nenhum, né? As digitais estão aqui, as analógicas estão desse lado, tá? Ou usar um sensor shield parecido com este, tá? Ou tem vários modelos também, né? Esse aqui é um outro, vamos ver aqui, né? Que é com uma protoboard. Então ele conecta em cima do meu Arduino. Deixa eu puxar o Arduino um pouquinho mais para cá. Né? Então minha protoboard com o meu Arduino ele vai se encaixar aqui. Qual que é a ideia? É também facilitar
as conexões, as montagens via protoboard e obter as conexões mais rápidas aqui, correto? Mas fique à vontade para vocês usarem o que vocês acharem mais adequado à sua necessidade, ou que vocês tiverem disponível também, tá? Bom, qual que é a ideia aqui? Eu poder mover este motor, que está aqui, né, e fazer esse meu sensor se mexer, tá? Então, nosso primeiro experimento aqui é fazer esse objeto motor mexer. Então, eu vou vir aqui. Cadê meu MATLAB? Né? Eu não vou correr essa parte de cima, eu só vou fazer ela esta parte aqui rodar. Então, quando a gente vê aqui, cadê minha seta analógica? Vou falar para executar essa sessão. Run. Ó, se vocês verem aqui, ó, o update em server code, ele está atualizando essa área aqui. Deixa eu voltar minha shield aqui. Vai demorar um pouco, porque como eu pluguei e despluguei ela algumas vezes, ela vai estar atualizando a minha aplicação. Só espero que não tenha mudado de porta. Eu só vou fazer uma adequação aqui para eu conseguir colocar a tela e a execução tudo no mesmo lugar. Em vez de eu fazer isso, eu vou fazer. Agora já está outra. Quero. Line. De um jeito que a gente consiga ver quando estiver funcionando. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção é que para cada tipo de motor ele tem um passo, né, um tamanho de passo para fazer acionamento em ângulo, né, para cada posição de ângulo. Então você tem que olhar dentro do seu da especificação do seu Arduino qual que é o hardware aplicado, tá? O passo, né? Porque cada motor tem sua especificação individual, tá? Não, é minha máquina que é lenta mesmo. Tá? É que eu tô com uma câmera ligada, eu tô com o Arduino conectado, eu tô com o sistema de apresentação toda no online, tá? Então isso compromete um pouquinho, tá? E eu acabei mexendo também na visualização porque tinha desconectado o Shield, né? Então tudo isso é um agravante. Desculpa, tá? Ó, tanto é que ele deu problema aqui para gerar. Então vamos lá. De novo, aqui, seção run section.
Não deveria demorar tanto assim também. Acho que foi. Volto para esse aqui. Deixa ele não achou o objeto ainda. Só um minuto, por favor. Deixa eu ver o que está acontecendo. Vou limpar tudo, conectar tudo de volta. Sempre assim, quando eu quero fazer alguma coisa rápido, minha máquina não me ajuda. Beleza. Bom, a ideia aqui é que ele atualize todos os servos, né, toda a biblioteca, faça conexão com o Uno, né? Eu gere um objeto servo. Enquanto ele está pensando aqui na vida, eu vou mostrando o código, se der certo, né? Eu vou calibrar, ou seja, eu vou olhar qual que é o passo entre 0 e 180, tá? Então eu vou trabalhar nesses limites do hardware, tá? Vou estabelecer que o mínimo é de 600 microsegundos até 2600, né? E posteriormente eu faço uma escrita da posição, né? Então o que vai acontecer? Eu vou falar para ele o ângulo que eu quero, então entre 0 e 1, 0,25, então a cada 45 graus, né? Ele vai escrever a posição em relação ao ângulo, ler a posição e posteriormente ele vai me gerar uma variável de posição atual e eu vou obter essas informações ali no workspace, no caso no editor, no LiveScript, tá? Então vamos lá. Olha lá, ele atualizou, gerei uma variável server, ó, vocês podem ver que o padrão é de 540 até 2400. Então eu vou atualizar para o limite do meu servo, né? Olha lá, eu atualizei ele para o limite do meu servo, tá? E vou fazer a execução. Deixa eu abrir a câmera aqui. Vou vir aqui. Então, eu vou segurar aqui, vocês vão ver que ele vai mexer. Espero que vocês não... Se alguém tiver delay, não vai dar para visualizar muito bem. Só um minutinho. Vou dar um Ctrl Enter aqui. Ó. Opa. Ó. Certo? Então, se eu quero executar novamente o valor, deixa eu Ctrl Enter aqui de novo.
Ó, ele foi pro 0, 1, opa, certo? E depois, se eu não vou usar mais o objeto, eu vou limpar as variáveis, né? Que aí também eu dou um release aqui, ele volta a ficar solto, tá? Senão ele fica preso e você não consegue usar para as outras coisas, beleza? Por que que eu fiz essa montagem estranha aqui também, né? É porque essa minha aplicação ele vai vir aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar, né? É um carrinho robótico, né? E ele vai vir encaixado bem aqui na frente. Então ele vai ser um anti-colisão, tá? Infelizmente eu não vou conseguir mostrar a aplicação desses motores DC, tá? Porque eu estou sem o meu shield de motor, tá? Então, mas é possível conectar via Arduino com o motor DC e fazer controle, tá? A ideia também é que seja uma fonte auxiliar para você poder controlar só os motores, porque senão só a fonte para uma fonte para o Arduino e uma fonte para o motor, tá? Porque esses carinhas consomem bastante, certo? Então, prosseguindo aqui, a ideia aqui é que ele faça a mesma coisa, esse código também tá disponível lá, né? Eu criar um, um, um objeto Arduino, né? Onde eu vou conectar o meu ultrassônico, ou seja, o meu sensor, aqui no caso a biblioteca de ultrassônico, tá? Mais o servomotor, tá? Para que ele consiga fazer leitura dos objetos que estão próximos a mim, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo botar ele aqui um pouquinho parado, só para eu conseguir mexer. Bom, deixa aí paradinho, tá? Então, o que eu vou fazer? Também eu vou habilitar o meu objeto, tá? Para poder ler e carregar esse arquivo, tá? Se a gente vê, eu não tenho ultrassônico no outro, só tenho o servo que eu enderecei anteriormente, apesar que eu já devo ter colocado, ele deve estar lá enfiado. Ó, só tem o servo aqui dentro, né? E nesse outro exemplo eu preciso ter suporte de ultrassom. Então vem aqui, Ctrl Enter, ele vai conectar novamente na placa. Deixa eu segurar aqui. Né? Enquanto ele carrega aqui, né? Eu vou definir quem são os pinos do meu ultrassom, né? Então quem que é o pino de disparo e quem que são os ecos, que vai estar determinado aqui atrás, né? Para vocês as portas, também aqui, tá? Então no meu caso eu vou usar a porta D11 e a porta D12, certo? Eu vou posteriormente aqui criar o objeto servo, né? E a minha aplicação, né? Eu vou fazer com que ele rode a 180 graus, né? E me pegue os valores de distância, né? Então no final ele vai ter que vir aqui para mim e todos os objetos que ele gerar leitura, eu vou ter um plot aí onde ele vai ver algum objeto, beleza? Então vamos lá, vamos ver se já subiu o suporte. Opa, passou. Beleza?
Não é mandatório que vocês façam igual eu estou fazendo. Toda hora vai lá, sobe as bibliotecas e fica carregando. Se você já tem isso uma vez, não tem problema nenhum. Né? Que como a gente quer que vocês peguem a noção da aplicação, eu estou repetindo o comando várias vezes. Tá? Então não é mandatório você fazer isso toda hora. Tá? Uma vez que você fez, fica fixo. Tá? A posição do motor é a tela do print. Tá? Então, tipo, 0, 45, 90, 135 e 180. Tá atualizando aqui ainda, daqui a pouco meu motor vai dar um disparo aqui quando ele começar a mexer. Bom, enquanto ele está aqui correndo ainda com hard, a mesma coisa vai acontecer para Simulink. Tá? A gente tem um suporte package, a instalação também é da mesma forma que para o MATLAB. Né? Eu vou instalar o suporte package, né, para isso. Né? Então, dentro do seu Simulink, a ideia é que eu não precise configurar nada. Né? Se vocês olharem aqui, eu não estou chamando nenhuma função de escrita do IDE do Arduino para ele poder ler ou mandar o comando do servo para o Arduino, né, via IDE. O MATLAB e o Simulink vão se encarregar de chamar o IDE e fazer as conexões com o hardware, no caso o Arduino, e posteriormente com os sensores e os atuadores. Né? Então, se vocês vão ver aqui, a gente vai ver aqui, ó, eu tenho o pino 4, né, analógico, eu tenho aqui um pino contínuo de servo, né? Posso escrever digital, né? Então, ele vai me gerando essa programação. Né? Então, quando eu gero o código para ser embarcado, ele automaticamente já vai incorporar essas definições que eu tenho, tanto do MATLAB quanto do Simulink. A diferença é que o MATLAB, eu sempre tenho que estar conectado ao MATLAB. Vocês podem ver que eu sempre estou atachado no meu computador e na porta USB. E o Simulink eu tenho a definição de gerar código embarcado. Ele já vai rodar sozinho, sem a necessidade do MATLAB, tá? Sempre. Tá? Então, se tudo correr bem, você vai ter lá o suporte para o Arduino, tá? Dentro da sua biblioteca, tá? E eles vão ser componentes de utilização dentro do Simulink, tá? Então, desde utilidades, sensores, o Shield Ethernet, né? Eu posso conectar com Wi-Fi, né? Então, se eu tenho algum serviço de IoT, eu já posso alocar as minhas leituras de dados dentro dessa aplicação. Tá? Deixa eu ver se subiu aqui. Beleza. Então, venho aqui, vou configurar o meu sensor. Ctrl, Enter. Subiu. Duração do meu pulso. Ele está um pouco maior, mas tudo bem. Vamos ver se vai funcionar. Deixa eu abrir a câmera aqui. Tá para cá. Vir aqui, dar um Ctrl Enter. Opa. Pera. Eu não sei se a resolução da internet permite mostrar, mas ele tá se mexendo aqui, ó. Cabecinha do sensor.
Agora está voltando. Legal. E vamos ver aqui o que saiu. Opa. Aqui. Ctrl Enter. Então, quando eu mexi aqui, ó, ele provavelmente encontrou algum objeto aqui, passou do range que ele consegue detectar, ficou um buraco, detectou um outro objeto aqui, um outro aqui, nessa distância, um aqui embaixo e assim por diante, tá? Então a ideia é quando eu implementar ele no carrinho, é que quando ele localizar um objeto, tá certo que ele não vai andar assim tão devagar, né? Ele poder se auto desviar, tá? Vou mostrar rapidinho aqui o Simulink, estou estourando o tempo, daqui a pouco o marketing vai mandar um aviso aqui para mim. É um modelo simples que vai abrir aqui do Simulink, tá? Só um minutinho, por favor. Sempre demora um pouco. Bom, enquanto isso, deixa eu voltar aqui. Né? Então a ideia também dos suportes adicionais, eu posso usar protocolo I2C, né? Ou SPI, depende muito do tipo do hardware, do sensing que você está usando. O Simulink vai me permitir também fazer o quê? Eu conectar via o serial ou escrever no SingSpeak, né? Para quem não conhece, o SingSpeak ele é um serviço da Matrix para IoT, né? Então eu consigo, a partir do meu hardware, Arduino, Raspberry Pi ou qualquer um, LoRa ou One, LoRaWAN, né, se for o caso, subir para a plataforma de IoT que é o SingSpeak da Matrix, tá? A ideia é que você já consiga ter algumas ferramentas de análise lá dentro do SingSpeak, né? E poder ter uma plataforma de visualização de dados e com os dados já pré-processados dentro do SingSpeak. Tá? Então, fica à vontade de vocês estarem acessando, darem uma olhada lá, né? E poder aplicar o SingSpeak no desenvolvimento de vocês. Tá? Aqui, esse aqui é o meu servo. Então, simplesmente ele vai girar num ângulo determinado, num espaço determinado. Tá? Se eu clico aqui, ele vai abrir as. Opa!
as propriedades, ó, de 0 a 180, de 179 a menos 1, né? Ele vai fazer o ângulo de 180 graus numa taxa de 0,01, né? A ideia é que eu gere uma especificação de hardware, no meu caso é Uno, se eu quero trabalhar com qualquer outro, ó, select another hardware board, ele vai abrir essa janela aqui. E eu tenho as opções aqui. Só um minuto. Aqui. Então, todas as famílias, aqui no meu caso tem suporte para STM ou Zynq também, tá? De acordo com a necessidade que vocês tiverem aí de desenvolvimento. Então, a ideia é que eu consiga gerar código para ser embarcado, simplesmente como está aqui, né? Deploy session, build, deploy, start button, né? O que eu posso fazer é monitorar e verificar, ou seja, em modo externo, ver se está ocorrendo a execução do hardware corretamente, tá? Ou simplesmente dar um build e um deploy aqui. Vamos tentar direto aqui. Build e deploy. Quando vocês estiverem desenvolvendo o código, né, para ser embarcado, vocês vão ver aqui que está ready, opa, bem aqui no cantinho, né? E daqui a pouco ele vai começar a dar um build. Olha lá, building. Tá? Então o que vai acontecer? Ele vai gerar o código para ser embarcado, ele vai estar dentro do hardware, né? Aqui, tá? E vai gerar a execução standalone. Eu vou poder até posteriormente fechar todo o Simulink, o modelo Simulink, e ele vai ficar rodando sozinho. Tá? Só aguardar ali a barrinha finalizar. Eu já pedi também para quando ele chegar ao final da geração do código, ele dá o splash do código gerado, então a gente vai poder ver o código que foi aplicado, né? Então o que está acontecendo? Aqui por trás ele está indo lá no IDE do, do Arduino e chamando todas as especificações para gerar o código e poder aplicar na porta que eu escolhi. Esse processo demora um pouco mesmo. Tá? Né? Se a gente ver aqui, ó, diagnósticos. Deixa eu... Não, o que está acontecendo é isso aqui. Né? Tá removendo alguns caminhos tal para gerar o código. Então, ele vai me gerar esse sinal com a saída no pino 4.
Esse processo para gerar código, antes que alguém pergunte também, demora um pouco mesmo, porque ele está gerando o código para ser embarcado, transformando todas as funções MATLAB aqui para ser aplicado. Ah lá, começou. Né? Então, o código já foi descarregado aqui e ele está funcionando ininterruptamente agora. Tá? Então, enquanto ele está gerando aqui, o que aconteceu? Foi se gerado um código aqui. Né? Então, eu sei que o meu código embarcado está aqui, servo Ctrl C. Né? Então, ó, Arduino servo Ctrl.h, Arduino servo Ctrl.h, está chamando as bibliotecas de suporte para poder aplicar dentro do Simulink, dentro do seu hardware. Esse é o código gerado. Se a gente olhar aqui também, eu posso vir aqui, ó. Não é porque o modelo está aberto que ele está funcionando. Posso fechar. Tá lá. Porque neste caso ele não precisa estar conectado. Agora aqui ele já é um embarcado definitivo dentro do hardware. Tá? E simplesmente só vai parar quando desligar. A ideia também é mostrar essas capacidades de você poder conectar, né, escrever tanto o seu código num hardware ou simplesmente no MATLAB ele sempre tem que estar preso, sim, mas no Simulink eu posso gerar o código, embarcar e ele está lá funcionando standalone, sem eu precisar fazer nada, beleza? Dentro do próprio site da Metrix, você tem uma área de academia para quem é professor ou mesmo aluno, né? Existem exemplos, existem tutoriais como este aqui que eu mostrei para vocês e alguns outros, né? Projetos baseados em aprendizado baseado em projeto, desculpa, alguns exemplos, tá? Alguns treinamentos que são gratuitos são ramp-ups, ou seja, pequenos tutoriais, MATLAB, de Simulink, Deep Learning. Se alguém está interessado em mexer nessas áreas, tá? É gratuito, né? Paralelamente também nós temos a OpenCAD University, onde você pode conhecer um pouco mais sobre o que é o Model Based Design, né? Um curso gratuito e tem uma duração, se não me engano, de 8 horas, tá? Fique à vontade de estar acessando e se inscrevendo e visualizando os conteúdos. Né? A ideia que a gente quis mostrar aqui seria o que? Suporte do MATLAB e do Simulink para aquisição, controle de um robô, ou seja, um next step aí nosso. Também além do carrinho, vai ser este camaradinho aqui. Né? Se alguém já... Vamos ver se eu consigo colocar na tela direitinho. Né? Aqui. Deixa eu puxar um pouquinho mais pro lado. Ó. Né? Eu sei que é todo preto, a resolução não está das melhores. Vou achar um ângulo aqui bom. Aqui. Né? Uma garrinha móvel. Ele tem 4 servomotores. Infelizmente eu não consegui acoplar todos de uma vez, porque senão o Arduino não aguenta isso sem um shield de motor. Tá? Então a ideia é que eu consiga controlar um robô, fazer uma execução independente, né? Mostrar que a Metrix também é uma solução MATLAB, que é uma solução para você desenvolver um produto final, né? E a Metrix está atenta a essa revolução de hardware aberto, né? É fácil de instalar e configurar, você simplesmente é um Next Finish. Problemática, tem que estar conectado na internet, ter um Metrix account. Tá? Esse processo de Next Finish, você tem que ter uma licença atual. Né? Licenças antigas, o processo é outro. Tá? Novamente, GitHub.
tá? Fica à vontade de estar lá colocando, né? Eu estourei muito o tempo, então tem um espaço para poucas dúvidas, tá? Então eu vou ler aqui algumas do chat e vou responder, tá? Mas fica à vontade de estar mandando e-mail para mim posteriormente. Bom, tem uma pergunta do Marcelo lá no começo, né? Que ele está fazendo um controlador adaptativo, mas encoder incremental. Sim, Arduino Uno não é o melhor para isso, por causa da velocidade, eu acho. Depende muito do quanto que você quer de resolução e interação para esse tipo de projeto. Se for o que eu estou pensando, não use Arduino Uno. Tá? Eu pularia para alguma coisa um pouco maior, ou um Texas, que já vem com encoder, já vem com inversor lá dentro, né? Ou um Renesas, nesse sentido. O Uno, não sei se pro tipo de motor que você quer vai fazer, tá? Principalmente o controle adaptativo que tem que ter uma velocidade um pouco maior, tá? Se for coisa simples, beleza, mas se for uma coisa muito complexa e uma velocidade rápida, não é o melhor o Arduino Uno. Eu escolheria outro, tá? O Thales pergunta aqui também sobre o Raspberry para uso em motor. Se é o que você tem, vai servir, né? Vai depender da velocidade de atuação que você vai querer para controlar o motor. Tá? Mas sim, a gente vê bastante coisas na internet com Raspberry Pi. Se for um robozinho pequeno, não vejo problema nenhum. Tá? SingSpeak, né? SingSpeak ele tem um pacote gratuito para pequenas proporções, né? De acordo com a quantidade de dados que você envia, é, existe um limite, né? Passando isso, eu já tenho que pegar um pacote comercial, tá? Mas é tranquilo. Acho que o Edson, né, pergunta se tem material em português. Infelizmente não tem material em português na Metrix diretamente, tá? Ah, mas você pode estar conversando com a gente tem algumas coisas em português, tá? Depende da sua necessidade, beleza? Walter, pergunta sobre PIC, né? Com o suporte da Metrix, não, tá? Mas se você usa microchip, tá? A microchip tem uma biblioteca que se chama DSPIC, que você pode aplicar com o MATLAB Simulink, tá? Então depende. O Lucas pergunta qual Arduino que eu usei. Aqui eu usei Uno, né? Mas eu tenho outro MKR também, né? Então qualquer Arduino que você tiver dá para fazer o que eu fiz aqui, tá? Mega, qualquer um. É só mudar a configuração. O Marco Paulo quer fazer um projeto de eficiência energética, tá? Sim, dá para fazer simulação de sensores uh, com Arduino, né? Que depende da velocidade que você quer aplicar isso, tá? Então eu consigo não gerar o modelo e descarregar no Mega. Não é a melhor aplicação, tá? Mas se você elaborar a lógica e jogar no Arduino e colocar no seu projeto real, sim, beleza? Não, eu não vejo problema nisso. Mas se você quiser explicar melhor o que você está querendo fazer, a gente pode conversar, Marco. Marcos Vinícius, você tem alguma pergunta? Se você quiser abrir seu microfone, você pode. Marcos Vinícius Girão.
Vou responder a do Robson primeiro, essas são as duas últimas perguntas. Eu consigo ver a leitura de portas analógicas via Arduino, tá? Então, respeitando a velocidade dele, eu também vou conseguir ler. Assim como eu li o analógico aqui, no caso foi digital, né, do meu ultrassônico, eu também vou conseguir ler uma porta analógica, tá? Sem problema nenhum, né? E o Marcos Girão, ele pergunta se eu colocar um servomotor numa malha aberta, o SingSpeak e Arduino possibilitar um senoide de frequência. É que são duas coisas distintas. SingSpeak é um serviço de IoT, é um serviço de dados que vai estar alocado lá em cima, na nuvem, beleza? Eu consigo gerar uma senoide, como aqui eu fiz um passo, né, para ele ir de 180, eu consigo gerar uma senoide, aplicar isso no Arduino e fazer ele atuar. Se a ideia é pegar, gerar uma senoide no Arduino via internet, mandar isso pro SingSpeak, também vai fazer, mas sei lá, uso de recurso desnecessário, principalmente que eu tenho limite de pacote. Beleza? Para quem perdeu, né, obrigado, eu não tenho mais tempo para dúvidas, qualquer coisa vocês podem mandar um e-mail para mim e a gente pode conversar, tá? Para quem perdeu o início da transmissão, ele vai estar alocado dentro do nossa página do YouTube, tá? Acho que no máximo em 48 horas, tá? Fique à vontade para estar se inscrevendo, né? Nossas plataformas, Facebook, LinkedIn, né? Para estar conhecendo nossos eventos e as agendas, tá? Eu agradeço o tempo de vocês, a Opencard agradece também, né, vocês estarem dispondo desse tempo de webinar, né, e que estejam todos bem, com saúde, né, e nós agradecemos aqui em nome do Opencard, beleza? Bom dia a todos e muito obrigado.